Oi, alunos! Essa questão é uma questão de termodinâmica, tá? Ela se refere à equação geral dos gases. Então, se a gente pegar a fórmula, toda essa parcela aqui se refere aos dados iniciais do gás e essa parcela aqui é referente aos dados final do gás, tá? Bom, então aqui na questão ele já trouxe a pressão em B, volume em B, temperatura em B, e também trouxe a pressão em C, o volume em C, e é para a gente achar a temperatura no ponto C, tá? Então, olhando aqui o gráfico, nós temos todos esses dados aqui, ó. Nós temos a pressão e volume em B, pressão e volume em A, pressão e volume em D e pressão e volume em C. Então, se a gente observar, o eixo Y se refere à pressão e o eixo X se refere ao volume em metros cúbicos, ok? Bom, então, eu vou passar esses dados aqui para ficar mais fácil para a gente. Então, fica 70 vezes 2.500 dividido por 840,1 é igual a 70 vezes 4.000 dividido por temperatura no estado C. Então, o que nós vamos achar? Ele quer saber aqui qual que é a temperatura quando o gás estiver nesse ponto aqui, tá? Que é o ponto C. A gente vai descobrir essa temperatura aqui. Ok, então vamos lá. Agora é só matemática básica, tá? Então, multiplicando essas duas parcelas, ó, 70 vezes 2.500 dá 175 mil. Então, dá 175 mil. Vou repetir tudo o resto para vocês acompanhar. Então, 840,1 é igual. 70 vezes 4.000 dá 280 mil, dividido por TC. Então, a gente vai dividir essa parcela aqui, ó, 175 mil dividido por 840,1 é igual a 208,3. Igual, isso aqui eu vou repetir, 280 mil sobre TC. Agora a gente vai multiplicar cruzado, tá? Então, na verdade, a gente vai jogar, vamos trocar esses números de lugares aqui, ó. Então, vai ficar temperatura em C é igual a 280 mil dividido por 208,3. Fazendo essa divisão aqui, chegamos no resultado de TC é igual a 1.344,2. Temperatura, vamos achar aqui, ó, temperatura é dada em Kelvin, tá? Então, chegamos na resposta final. Então, a temperatura em TC é 1.344,2 Kelvin, ok? Bom, então na segunda questão, ele pede o seguinte, ele quer que a gente ache a temperatura nesse ponto aqui, ó, na temperatura D. Qual que vai ser a temperatura no ponto D? Então, agora ele deu os dados, né? A gente vai ter que tirar do gráfico. Então, ele quer pressão em C, volume em C, temperatura em C, pressão em D, volume em D e temperatura em D. Ok, vamos olhar o gráfico lá. Então, vamos lá, pressão em C. Aqui, ó, a pressão em C, vamos acompanhar a pressão em C, 70. 70 vezes o volume em C. Então, vamos pegar o dado C, ó, chegar no volume. Volume em C, 4.000. Dividido pela temperatura em C, que nós acabamos de encontrar na questão anterior. A temperatura em C é 1.344,2, certo? Pressão em D. Vamos lá no gráfico achar a pressão no ponto D. Então, a pressão no ponto D, aqui ó, pressão no ponto D, 25. Então, aqui dá 25. Volume no ponto D, vamos lá no D e achar o volume no ponto D, que é também 4.000. Então, vai dar 4.000. Dividido pela temperatura no ponto D que nós não temos, que é isso que nós vamos achar, qual que é a temperatura nesse ponto, ok? Agora é só cálculos matemáticos. Então, vamos começar aqui, ó. 70 vezes 4.000 é igual a 280 mil, dividido por 1.344,2, igual 25 vezes 4.000 é igual a 100 mil, dividido pela temperatura em D. Vamos fazer essa divisão aqui, tá? Fazendo essa divisão dá 208,3, é igual a 100 mil, vamos repetir o resto, dividido por TD. Multiplicação cruzada, lembra que é só trocar esses aqui de lugar? Então, fica TD
é igual a 100.000 dividido por 208,3. Então, TD é igual, fazendo essa divisão, vai ser igual a 480. 480. Temperatura é dada em Kelvin, tá? Então, chegamos na resposta final. Então, a temperatura, aqui é ponto D. A temperatura no ponto D vai ser de 480 Kelvin. Então, aqui encerramos as atividades dessa semana. Leia uma apostila, assista o vídeo que a prof recomendou no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais e se cuidem.